Eu me chamo Cícero João da Costa Filho e a minha apresentação é sobre a figura do Miguel Reale. Tem como título Miguel Reale, um fascista democrata entre o autoritarismo e as liberdades individuais, entre o momento histórico, o período 1931 a 1960. Tá? Então, é uma pesquisa que ela surge da minha pesquisa de pós-doutorado aqui na USP, né? Que foi a minha segunda pesquisa de pós-doutorado e que onde eu trabalhei a figura do Miguel Reale como um, um dos grandes líderes da AIB. Então, nessa pesquisa, eu estudei as obras políticas do Miguel Reale na AIB, né? Durante o movimento que surge em 32, que é criado pelo Plínio Salgado, né? É o chefe do movimento, que tem um manifesto de outubro, né? Onde tem 8 máximas, né? 8 ou 10 máximas, né? E que tem como lema Deus, Pátria e Família. E o professor Miguel Reale, chefe da IB, chefe de doutrina, né, juntamente com Gustavo Barroso, cearense, vai encabeçar esse movimento simpatizante da direita. Né? E, acima de tudo, simpático aos regimes do Mussolini, do Franco, do Salazar e do nazismo. Né? Então, eu averiguei, estudei as obras políticas do professor Miguel Reale no momento de sua militância política na AIB. Né? É um movimento que surge em 32 e vai até 37, quando o Vargas implanta o golpe do Estado Novo em 37. Então, o que eu pude perceber na militância do Gustavo Barroso, assim como os demais integralistas, né, o Salgado, né, e o Gustavo Barroso, era a concepção de um Estado forte. Essa é uma premissa básica, né, essa concepção de um Estado forte, né, de um Estado forte, de uma democracia orgânica no Miguel Reale e no Gustavo Barroso uma democracia social cristã. Né? O Miguel Reale não vai fazer um apelo racial contra a figura do judeu, né? Não vai escrever panfleto de caça à figura do judeu por ser responsável, segundo a concepção do Barroso, aos caos do mundo, né? aos problemas do mundo. Né? Então, nesse momento, no momento de sua militância política, o Miguel Reale ele escreve 3 volumes, né, as suas obras políticas, que é lançada pela UNB, né? Então, o que é que vamos ver, tá, em o Miguel Reale integralista? Primeiramente é a sua concepção de democracia, né? De um Estado forte. É uma democracia que só é possível a partir de um Estado que é forte. Esse Estado forte é o caminho para que a gente entenda a sua concepção de um país que tava com várias correntes apontando, né? Ora de esquerda, de direita e, em menor número, aqueles que defendiam um, um Estado, aliás, uma sociedade sem Estado, que é o caso dos anarquistas. Né? O Miguel Reale ele vai propor, né, como outros autoritários, né, mas o Miguel Reale ele não é, é não é enquadrado, né, como
os autores autoritários da década de 20, né? Então, ele propõe uma sociedade corporativista, né? Onde os sindicatos e as corporações é o canal, o veículo para a representação, as manifestações do trabalhador, porque, segundo ele, o, e o liberalismo, né, era sempre a favor do mais forte, né, do burguês, tá? E esse liberalismo era de fachada, né? Sempre o trabalhador, né? Sempre o pobre estava em desvantagem, né? Então vai questionar esse liberalismo de fachada, né? Todo aquele cenário de corrupção política que a chegada do Vargas ao poder chega na década de 30 para banir aquele quadro de corrupção política todo, né, que se vivia, né, lá depois mesmo do golpe republicano, um golpe militar, né, e todo aquele cenário de, de corrupção não acabou. Então, o Miguel Reale e a própria AIB é um movimento que surge para forjar, né, assim, traçar um projeto de Brasil, né? Antes de imaginar um projeto político, onde a presença do Estado ela é de fundamental importância, né, para que a sociedade, em suas áreas, ela se desenvolva, né? Então, o Miguel Reale, ele só há progresso, né? Só há só há condições de um Brasil, né, superando os seus males a partir de um Estado forte. E esse Estado forte é o grande problema, ou seja, o que é que o Miguel Reale, né, tem por Estado forte, né? É a presença de um chefe de nação, né, onde aí vem a questão do nacionalismo, onde esse chefe ele 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 traga as questões sociais, nacionais, né? Tem, segundo o Miguel Reale, o chefe, quer dizer, há uma equação, né? Há uma identificação dos problemas do povo, da nação, né? Na figura do chefe, né? Na figura do chefe, né? E a sua peculiaridade, né? Como uma das pessoas mais importantes, né, um dos 3 nomes mais importantes da IB, né, que é o Plínio Salgado, é o líder do movimento que cria em 32, né, faz parte da Semana de Arte Moderna, e o Gustavo Barroso é a sua ideia de uma sociedade corporativista, né, ou seja, essa ligação, né, do trabalhador, né, é o canal, né, onde o trabalhador ele expresse a sua vontade política, né? Porque para o Miguel Reale as oligarquias, os coronéis sempre manipulavam, né? Na época das eleições, o quadro não mudou. Quando chegava na época da eleição havia compra de votos, o bico de pena, né? E a situação do povo, do pobre, ele dizia, né? É a mesma coisa, né? Não muda, entra ano e sai ano, né? Então nesses 3 volumes você vai ver, são pequenos ensaios, né? E a sua concepção, que é peculiar, ele era um homem muito dado às teorias clássicas, né? De todas as áreas, é a sua ideia de uma sociedade corporativista, né? Era no sindicato, nas corporações, que o Estado tinha essa relação com o trabalhador. Era por meio desses sindicatos, né, e das corporações, né, que o trabalhador ia expressar a sua vontade política, porque, segundo ele, era sempre o grande, sempre o mais forte que estava no Estado, né, que era o homem do Estado, né, é aquela invasão do público pelo privado. Tá? Então, o que eu percebi foi que
nesses 3 volumes de suas obras políticas, o Miguel Reale, né, no momento, né, no calor da hora de sua militância, ele não pôde, né, e também não tinha nem essa preocupação, né, de uma teoria política, né, por se tratar de um homem, chefe de doutrina que entendia de teoria política, né? E eu li essas obras políticas, que são 3 volumes, né? Então eu pude ver que só em seus trabalhos jurídicos, né? Ele era uma, uma, uma figura que era catedrático, né, do direito, é um jurista, é um jurisfilósofo, né, é um filósofo do direito. Ele faz parte da primeira geração de estudantes, alunos da Faculdade de Direito de São Paulo. Né? Em 1934 ele presta o concurso, assume a cadeira de Filosofia do Direito, né? E aí ele tem toda a sua trajetória de 60 anos, como ele diz, estudando a teoria jurídica, né? E a partir daí eu mostro a concepção do que é direito para o Miguel Reale, né? Direito para o Miguel Reale, como ele fala em seus trabalhos jurídicos, né, sobretudo em sua teoria do direito e do Estado, né, que é uma obra importantíssima para que você entenda o que o Miguel Reale pensa do Estado, né? Então, o Estado para o Miguel Reale, ele pode ser estudado pelo sociólogo, né? Ele pode ser estudado pelo historiador e pode ser estudado pelo teórico, o homem do direito, né? Por quê? O direito é um ângulo, né? É apenas um ângulo onde você estuda o Estado, tá? Então, foi a partir das obras políticas dele, no momento que ele era militante da AIB, o chefe de doutrina, por sinal, por ser um homem, né, um homem muito erudito, né, entendia das teorias clássicas, tanto da política, né, como da ciência, né, da história propriamente. Ele vai traçar, né, a sua visão sobre o Estado. E para o Miguel Reale, direito, né, é apenas um ângulo onde você estuda o objeto. E esse objeto, o nome é Estado. Tá? É um ângulo diferente, né? É um ângulo diferente do sociólogo, que a partir dos fatos, né? Diferente do historiador, que localiza os fatos dentro de um determinado tempo, né? E então é a partir daí que o Miguel Reale a gente vai perceber a concepção do Miguel Reale, né, totalmente diferente, se assim eu posso falar, de um fascista, né, do homem fascista que tolhia as liberdades, né, humanas, que a gente vai perceber essa concepção, essa preocupação do professor Miguel Reale com as liberdades individuais. Ele fazia uma diferença, né, em suas obras políticas entre totalidade, né, o todo, né, e totalitarismo, né? Ou seja, chamando a atenção para que as particularidades elas não se perdessem no meio do todo, né? E aí ele remontava a obra do Aristóteles, né? O todo, né? Onde a ciência, né? Quer dizer, a política, né? A mãe de todas as ciências, né? Dividindo nas suas ramificações, não se perdessem, né? E aí, não chamando a atenção só para as ciências, mas para as individualidades, né? Então ele fazia essa diferença nas suas obras políticas, né? Quer dizer, e só é possível entender, né, compreender o Miguel Reale quando você lê algumas obras jurídicas. A sua teoria do direito e do Estado, né? A sua teoria tridimensional do direito, o seu direito como experiência, que é uma obra de hermenêutica, né? Onde ele vai aprofundar, assim, por exemplo, questões como dos valores, né? Da própria
história, né, chamando a atenção para as necessidades de cada sociedade em um determinado momento, né, acreditando na ideia de um espírito que rondou, né, o vasto pensamento romântico alemão. Então, o Miguel Reale ele é tributário dessa concepção de espírito, né? É um homem que é herdeiro da tradição neocantiana, onde você vai ver vários intelectuais da sociologia, no caso do Dilthey, Max Weber depois, do Idelban, né? Da filosofia, como o Russell, né? Sobre a teoria dos objetos, dos valores, chamando atenção para os valores, né? Ou seja, o Miguel Reale ele é conhecido por sua teoria tridimensional, ou seja, que tem a norma jurídica, né? Que é o ponto máximo do direito, da ciência jurídica, como algo muito mais do que um mero reflexo, né? Ou seja, o Miguel Reale vai procurar aí tudo o que possa contribuir para a norma jurídica, né? E é a partir daí que ele vai fazer uma imersão no quadro social, né? Nas particularidades, nas necessidades de cada povo, de cada sociedade, né? E, sobretudo, chamando a atenção para as necessidades do cotidiano, né? Isso de uma forma bem genérica que eu estou falando, né? Sempre acreditando por ser um homem do direito, né? Sempre acreditando que o direito é algo que não pode deixar de acontecer, tá? Mas um direito que passa pela liberdade humana, ou seja, há uma relação dialética, né? Entre o homem, entre a liberdade do eu, quer dizer, ele fala é do próprio homem, né? Se relacionar. Então, lei nenhuma ela deixa de arregimentar essas necessidades, essas relações na sua filosofia do direito. Ele fala que o direito é a primeira área que se abre ao homem. Quer dizer, é uma relação, é uma conexão de sentido, né? É o direito que, primeiramente, o homem, quando se depara ao mundo, ele segue, ou seja, há um sentido, não no sentido de coação, né, que vem de cima para baixo. Então, e seguindo, ele deixa bastante claro sempre o valor do eu, sempre as liberdades individuais, falando que o homem é o principal valor-fonte, né? Então, era isso que eu queria destacar na figura do Miguel Reale, que foi chefe de doutrina da AIB, um movimento surgido em São Paulo pelo Plínio Salgado, em 1932, que tinha como lema Deus, Pátria e Família.